Motorhead. Então, o Fazendo História de hoje, ele tem esse título um pouco diferente. Daí você pode até pensar, mas Motorhead com histórias de RH, né? Como é que a gente consegue casar isso aí? Então, essa história é uma história bem interessante. Seria até trágica se não fosse cômica, né? Engraçada. E é uma história que aconteceu já faz um bom tempo aí. Eu estou para dizer aí que tem aí quase aí 18, 19 anos, mais ou menos, né? Para quem as novas gerações, eles não vão ter não tiveram essa experiência e também não vão ter, né? Até porque hoje em dia as coisas elas são um pouco mais fáceis quando a gente fala de informação, quando a gente fala de entretenimento, né? Eu sou de uma época onde a gente, quando queria conhecer alguma coisa, quando queria conhecer, por exemplo, uma banda, né? Nós comprávamos revista, ia na banquinha de revista, comprávamos revistas, e as revistas contavam a história das bandas, discografia, traduções, era um negócio muito bacana, né? Você ia na banca de jornal, comprava a revista, se eu não me engano era 89 Rock, uma revista bem grossa, com 3 capas, com 2 capas, com muito material falando sobre a história das bandas, a discografia das bandas, né? Um pouco das letras dos integrantes, então era muito legal mesmo. Então, eu lembro que eu escutava muito falar sobre uma banda, então eu escutava no rádio, puxa, a banda era muito famosa, rock and roll ali, um pouco mais voltado quase pro heavy metal, né, um negócio mais pesado. Eu gostava muito de rock and roll nessa época, né? Isso é uma coisa que acho que sempre fez parte aí do meu gosto musical. E eu queria ouvir Motorhead, né? Então fui lá, comprei revistinhas e vi uma coisa, escutava alguma coisa passada nas rádios, ficava tentando ouvir, né? E o Motorhead. E quando você ia nas lojas de CD para você comprar, né? Naquela época tinha muito, então a gente comprava os CDs e os CDs eram muito caros, muito caro mesmo. Tinha as fitas cassete, quem vai lembrar daquelas fitinhas, e também os LPs, os discos para quem ainda tinha, né, o aparelho para tocar esse tipo de equipamento, esse tipo de dispositivo musical, por assim dizer, que acabou caindo, né, em desuso. A tecnologia veio e alavancou tudo e tudo acabou ficando para trás. Então, eu escutava muito falar sobre o Motorhead, queria ouvir. E fui lá, comprei revistinhas, tinha um material muito importante, e ouvir o Motorhead, e ouvir as músicas, como é que a gente ia fazer na época? E daí começa a nascer a história. Quando nós comprávamos ou emprestávamos um disco, uma fita cassete ou mesmo um CD, o que nós fazíamos? Levávamos e gravávamos. Gravava uma fita e aí por sim tinha o material em casa, né? E curtia aquela fita, escutava ela, conhecia um pouco mais das bandas. Nessa época eu não trabalhava com recursos humanos, e um colega, né, um outro amigo, também gostava muito de rock and roll, que trabalhava comigo, então era eu e o Ayrton Cabelo, muitos anos que eu não vejo, né? E nós falávamos direto sobre essas bandas. E temos que conhecer o Motorhead. E um outro rapaz trabalhava com a gente, eu morava em Colombo, e esse rapaz ele falou assim, puxa, mas lá onde eu moro tem uma locadora, né? Na época, no começo dos anos 2000 ainda, eram muito populares as locadoras, né? Os blockbusters, locadoras de DVD, de CDs, de VHS, né? Para quem lembra disso aí. E ele falou, puxa, eu posso alugar, né? Eu alugo os CDs, trago para vocês escutam. E daí foi uma ideia fantástica, puxa, que legal, né? Vamos poder ouvir o Motorhead, conhecer o Motorhead, se você trazer. Então ele foi lá um dia, né? Combinado foi que ele foi no final do trabalho, foi até a locadora, alugou 2 CDs e trouxe para nós, né? No outro dia. E de manhã ficamos empolgados ali, puxa, vamos ouvir o Motorhead. Separamos, cada um fica com um, leva para casa, ouve à noite, grava, amanhã traz, e daí a gente troca os CDs. Isto foi o combinado. E foi muito bacana. Então, planejado, né? Cheguei em casa, peguei o CD, levei para casa, ouvi ele, gravei, foi muito legal. Eu fiquei com um disco do Motorhead, o Iron Fist,
um disco muito bacana, para quem gosta do gênero, né? E no outro dia eu botei na mochila, levei, chegamos lá, né? Cheguei para trabalhar, encontramos o pessoal e o Cabelo, o Everton, ele estava meio desanimado. O que aconteceu? Estava tão empolgado, e ele estava tão empolgado, o que aconteceu? Ele chegou em casa, disse que foi para casa pensando, poxa, vou escutar, né? Quando ele abriu o CD, quem lembra do CD? O CD parecia um disquinho menorzinho. Ele foi tirar o CD para ouvir no rádio, quebrou, rachou o CD inteiro, de fora a fora. Quebrou, não tem como ouvir mais daí. Quebrou ele, rachou ele, estragou o disco, o CD, e daí? Né? Como é que faz? Então, tanta empolgação, né? Aquela expectativa toda para escutar a banda que a gente queria conhecer tanto. Eu com um disco, ele com outro. Eu acabei ouvindo o meu, mas o outro acabou se perdendo. E o pior de tudo isso, né? O grande problema da questão. Claro, ele ainda levou o. Nesse dia ele acabou levando aquele que estava comigo, ouviu já com mais cuidado, com zelo, gravou também e ficou conhecendo um pouco mais do material da banda, do Motorhead. Mas ainda ficou grande problema. Ficou uma situação complicada para a gente ter que resolver no dia seguinte. Grande problema, na hora de devolver os CDs, né? Na hora que devolve os CDs, o que acontece? Vai ter que pagar. Já que houve um dano, foi avariado, na verdade foi inutilizado o CD, tem que pagar o CD. O que é interessante lembrar, né? Naquela época, um CD de música de lançamento, ele gerava em torno de uns R$ 20, estou falando 2000, ano 2000, 99, 2000, 2001, nessa época aí. E um CD de heavy metal era muito mais caro, 28, 30 reais, 35 reais. E um CD do Motorhead girava nessa faixa aí, né? Motorhead, Iron Maiden e tantas outras bandas assim de metal um pouco mais pesado. Então, 30 reais, 28 reais. Poxa, a gente já estava alugando o CD, né? Para não gastar tanto, gravar na fita. Prejuizão, ter que pagar o CD ainda sem ouvir, o que é pior, né? Você vai pagar uma coisa sem ouvir. Era muito interessante as locadoras, e essa locadora de CDs, então era muito bacana mesmo. Para quem é jovem há mais tempo como eu, vai lembrar que isso era uma coisa fantástica, uma coisa muito legal, muito interessante. Você não ouvia apenas no rádio, você tinha o material para você ouvir em casa, para você gravar, para você, né, curtir as músicas, conhecer um pouco mais as letras. E a gente passou por essa experiência aí, que se não fosse trágica, né, pelo valor monetário, financeiro, ela seria até um pouco mais engraçada. Foi engraçada e trágica ao mesmo tempo. Aquela expectativa tremenda para ouvir a banda, ouvimos um disco apenas. O outro a gente acabou conhecendo ele algum tempo mais tarde, mas naquela ocasião ali o prejuízo foi grande, né? Expectativa, tristeza, e acabamos conhecendo uma banda que eu até hoje considero muito bacana para quem gosta aí desse ritmo musical. E o que a gente tira então dessa experiência? Hoje, quando a gente fala sobre procurar informações sobre uma banda, tentar conhecer um pouco mais, é mais fácil. Hoje, se a pessoa tem alguma dúvida, ela vai lá onde? Vai no Google. Né? E não precisa nem no computador. Um tempo atrás era no computador, no desktop. Você vai lá no celular, você digita e aparece todas as informações da banda, a discografia, os integrantes, as histórias interessantes sobre a banda. Você tem um caminhão de informações e é muito legal, é fantástico. Essa maquininha, tudo que a tecnologia ela trouxe para nós. Naquele tempo era um pouco diferente, então um pouco mais rústico. Quando você queria, você tinha que buscar atrás, garimpar material, procurar os CDs, os discos, as revistas, as histórias. Tinha gente que colecionava muito disso. CD com encarte, LP com encarte, e tem gente que coleciona isso até hoje. É mais raro, mas ainda tem. E também cada época, cada fase teve o seu momento que foi bacana. Quem pôde viver todas essas fases aí, eu garanto que tem muitas recordações legais, interessantes e histórias para contar, né? Como essa aí. O que a gente pegou então? A tecnologia ela teve um avanço grandioso, muito grandioso, e foi muito bacana com relação a tantas coisas, e na música não é diferente. Hoje é difícil até quem lança o disco, o CD físico, né? Porque tá tudo na nuvem, tá tudo aí nas plataformas de streaming. E também a expectativa, puxa, eu vou conhecer tal banda,
a realidade de conhecer e a decepção de acabar trincando, quebrando o CD e ficando sem, primeiro, sem ouvir, segundo, sem o material e o pior de tudo ainda, né? Ter que pagar um material que você acaba não aproveitando em nada ele. Olha só, bem complicado a experiência mesmo. Este então foi o Pensando aí, histórias de RH do dia. Hoje uma história que não é bem relacionada ao RH, mas todos somos recursos humanos. E os recursos humanos estão nas organizações, em todos os departamentos das empresas, né? E eu era um recurso humano, né? Um recurso humano na época fora do RH, propriamente do setor de RH. E foi uma história interessante, uma história que eu recordei aqui e queria compartilhar com vocês. Se você gostou aí, se você já até conhece, já ouviu, já teve, né, já vivenciou uma história parecida, com uma expectativa aí, ela acabando indo por água abaixo, uma situação até engraçada como essa, relata aí nos comentários. Vai ser bacana, vai ser muito interessante para a gente conhecer mais uma história aí relacionada a tantas coisas, pode ser a livro, pode ser a disco, pode ser a DVD, CD, tanto faz. E aí vai ser muito interessante, muito legal aqui para nós do canal. Agradeço de novo a atenção, agradeço o carinho de todos, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.